Começa. Arranca. A presente edição de Com Todas as Letras é inteiramente dedicada a Afonso Duarte, um grande poeta deste século XX português, relativo e injustamente esquecido pelo público e pela crítica, e cujas obras completas começaram agora a ser publicadas pela Plátano Editora. Ao consagrar o seu número de hoje a Afonso Duarte, Com Todas as Letras pretende contribuir para a redescoberta de um autor que plasmou, na força telúrica dos seus versos, a verdade maior deste país e deste povo que somos. E cá mesmo no extremo ocidental de uma Europa em farrapos, eu quero ser europeu. Quero ser europeu num canto qualquer de Portugal. Como as ondas do mar sabem ao sal, a ave macia o ninho que teceu. Mas não será do mar e nem do céu, porque me quero assim tão natural. E se a esperança ainda me consente no sonho do futuro, ao mal presente se digo adeus, é adeus até um dia. Um presídio será, mas é meu berço. Nem noutra língua escreveria um verso que me soubesse ao sal desta harmonia. Do profundo de outras encostas repetindo e gado rezar ao sol em graça dos cordeiros que amor de vida lá pelos outeiros entre o aroma das rosas do montado. Afonso Duarte nasceu na Ereira, aldeia do concelho de Montemor o Velho, no dia 1 de janeiro de 1884, e aí passou toda a sua infância. Aos 10 anos de idade foi para Alfarelos frequentar a instrução primária, fim da qual regressou ao lar paterno. 2 anos depois, porém, entusiasmado com o talento precoce do filho, seu pai mandou estudar para Coimbra, onde conclui o liceu e se bacharela em ciências físico-naturais. Um ano antes, em 1912, era publicado o seu primeiro livro, Cancioneiro das Pedras, aparecendo na mesma data a revista Rajada, de que foi um dos fundadores. Se excetuarmos uma curta estadia em Vila Real, onde foi professor, e a frequência em Lisboa da Escola Normal Superior, toda a vida do poeta viria a oscilar entre o chão camponês da sua Ereira natal e a paisagem urbana de Coimbra, onde foi acompanhando as sucessivas gerações de escritores
e onde desenvolveu, como professor, uma atividade pedagógica de craveira internacional. Porém, como prémio de tal labor, o Estado Novo, em 1932, demitiu-o do seu cargo e compeliu-o à aposentação. Mas a poesia de Afonso Duarte não podia ser silenciada. Em 1929, a presença edita-lhe os 7 poemas líricos, recolha de toda a obra anterior. Em 1947, publica Ossadas, talvez o mais importante dos seus livros. E em 1949, o post-scriptum de um combatente, incluído na coleção Galo dos então jovens poetas do neorrealismo português. Nos primeiros anos da década de 50, viria a lume o seu tríptico de redondilhas: Sibila, Canto de Babilónia e Canto de Morte e Amor. Após o que coligiu O Anjo da Morte e outros poemas, livro que só viria a público em 1956, integrado na obra poética, recolha de toda a sua poesia, elaborada e posfaciada por Carlos de Oliveira e João José Cochofel. Nesse mesmo ano de 1956, e apesar das dificuldades que o poder público quis impor, é prestada ao poeta a homenagem nacional que a sua grandeza exigia. Na velha casa da Eireira onde nascera, uma lápide ficou a assinalar aos que passavam o berço rústico daquele que foi sempre um cantor do povo. E no castelo de Montemor o Velho, presença tutelar dos campos do Mondego, uma outra lápide inscreveu nas antiquíssimas pedras a primeira quadra do seu poema Montemor. Onde nasceu Fernão Mendes Pinto? Jorge de Montemor onde nasceu? A mesma terra, o mesmo céu que eu pinto. Castelo velho, o que foi deles é meu. De Afonso Duarte, fala-nos Paulo Quintela, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que foi companheiro e amigo do poeta. Querem então os senhores que eu lhes falo com todas as letras do Afonso Duarte? Faço com sentimentos misturados. Se há poeta cujos versos eu gosto de dizer, é precisamente o Afonso Duarte. Se há homem que eu gosto de recordar, é exatamente o Afonso Duarte. E se há poeta de quem eu tenho saudades, é o velho Afonso Duarte. Desde que me telefonaram hoje à hora de almoçar, mas isso não me acontece assim de quando em quando, acontece muitas vezes, mas hoje especialmente passei a tarde toda a pensar no Afonso Duarte. Vi a rebuscar velhas coisas. Podia estar aqui horas inteiras a falar-lhes dele, um dos homens mais maltratados da literatura portuguesa do último meio século. E eu conheci o Afonso Duarte precisamente há meio século. Ainda a presença não existia. E eu fui apresentado ao Afonso Duarte por um velho amigo, meu condiscípulo, ao Afonso Duarte, ao João Gaspar Simões, ao Branquinho da Fonseca, e a tantos outros que depois se vieram a reunir na presença. Nunca mais deixei de ter uma grande amizade e uma grande ternura pelo velho Afonso Duarte. Sim, vi-o sempre como uma pessoa velha e, no entanto, um homem cheio de juventude. Rejuvenescia todos os anos. Destes rapazes que vinham para Coimbra para estudar para poetas e que se reuniam à volta dele como pintos à volta de uma galinha. Na Central, no Arcádia, em qualquer parte onde o Afonso Duarte pousaria, ali se reuniam os rapazinhos, ali o ouviam, ali conversavam. Muita gente não compreendia a sua mordacidade. Era mordaz e era possivelmente malicioso, por vezes, o Afonso Duarte, e não resistia à tentação dessa mordacidade.
Mas caso curioso, comigo nunca ele teve o mais ligeiro deslize. Fui um homem feliz. Pouca gente se gaba disso. Meio século é muito tempo. E quando a gente se põe a pensar e a ver como esse homem sofreu no corpo e na alma, no corpo muito. Quem o viu a descer o Arco da Almedina, ou a Rua Corpo de Deus, apoiado sempre a um jovem amigo que lhe servia quase de moço de seco. E ele, numa altivez que se não conformava propriamente com a sua decadência física, da mão apoiada no ombro do rapaz, mas como que afastando-o para negar a sua invalidez e ao mesmo tempo apoiando-se nele. Era uma coisa confrangedora. Mas depois dele se sentar na mesa da Central ou do Arcádia, de olhos voltados para a rua, a ver quem passava, então era uma delícia ouvir o Afonso Duarte. Ou então olhá-lo simplesmente com aquele seu perfil de pássaro. E eu vejo sempre como uma ave. E tenho aqui neste meu antro um velho prato português do século XVIII. Aqui eu, depois da morte do Afonso Duarte, fiz um poema dos poucos que tenho publicado. Sim, Afonso Duarte foi um velho cheio de juventude. Lembro-me ainda, 2 anos antes de ele morrer, uma das mais belas homenagens que se tem prestado em Coimbra e que caíram totalmente em desuso. Nesse tempo, ainda havia rapazes que eram capazes de festejar a poesia e de festejar num velho poeta, sobretudo a poesia. Foi em 24 de junho de 1956, suponho eu. E o livro que daí resultou que deveria ser uma homenagem ao poeta vivo, por azares, a sorte transformou-se quase num in memoriam. Foi uma linda jornada. Que muitos quiseram malsinar, mas de que o poeta saiu sempre engrandecido. Lembro-me que fomos inaugurar uma lápide ao velho castelo de Montemor. Almoçamos na Tia Margarida, lá abaixo em Santa Clara, com Coimbra toda desdobrada à nossa frente. E o Mário de Castro falou em nome de todos nós. E o Saúl Dias teve esta quadra, vindo o Alentejo ao fundo, mas viria, raios-me parte, viria do fim do mundo para ver o Afonso Duarte. O meu amigo Martins Carvalho, que é o autor inominado do prefácio do tal livro de homenagem, dá a quadra noutra versão, que não me parece totalmente exata, pelo menos porque eu tenho de memória. Vindo o Alentejo ao fundo, viria de qualquer parte, viria do fim do mundo para ver o Afonso Duarte. Eu vou antes pela versão original, que ainda tenho bem na orelha. Claro, nestes 50 anos, certos cumes na minha convivência com o Afonso Duarte. Eu tinha uma alma de pedagogo. E a maior injustiça que se cometeu na pessoa dele, lá fica essa candeeirada na consciência de certos senhores que possivelmente a não têm, foi a sua demissão de professor. E andou anos seguidos a alimentar o sonho de fazer uma escola na sua Ereira. E eu fui com outros amigos, na companhia do Afonso Duarte, à sua terrinha, inaugurar essa escola. Foi quase uma implantação da República da Ereira, nessa altura. Bolchevista, claro está, como tinha de ser, nessa altura.
Outras coisas, outros episódios, ditos, graças, mordacidades do Afonso. Nunca perdeu a vontade de viver. Caduco, sim, mas sempre ávido de vida. E agora, desabusadamente, vou-vos contar uma história. Aparecia pela Arcádia uma senhora muito bem parecida, em cuja contemplação o Afonso se deliciava, talvez até com demasiada insistência. Um dia a senhora sentiu-se visivelmente incomodada, e foi então que o Afonso, de repente, me disse esta quadra: quando elas te caírem já como limões maduros, não terei olhos impuros capazes de te despirem. Era assim o Afonso. E era capaz de caracterizar, por um episódio ou por um dito, era capaz de caracterizar um indivíduo, mas com uma marca indelével. Havia nessa altura, aqui em Coimbra, um rapaz muito jeitoso para a escultura e que fez um busto de um jovem escritor que tinha uma cabeça muito característica. Toda a gente falava no busto de fulano, e olha o busto de fulano. E depois de vários dias de insistência na beleza do busto, a certa altura o retratado entra no café e diz o Afonso Duarte: lá veio o busto. E pronto, entre os amigos, esse escritor ficou conhecido pelo busto. Bem, poderia contar variedíssimos outros episódios, mas eu suponho que a melhor maneira de honrar o poeta é ler-lhe os versos. Lembrar-lhe também os seus sofrimentos e aquele humor negro de que ele usava e com que se martirizava por vezes. Num dos internamentos nas clínicas, nos hospitais de Coimbra, lembro-me bem que o Afonso Duarte foi submetido a uma transfusão de sangue. E quando à tarde fui ver, ele perguntei: então como vai isso? Cá estou, com meio de quartilho de carrascão de polícia nas veias. Tinha sido um polícia o dador de sangue. Há uma faceta da personalidade de Afonso Duarte que tem sido muito descurada: o seu amor à poesia popular. E há todo um livro inédito de quadras populares que ele recolheu da boca da sua companheira, que era analfabeta, mas que tinha milhares de quadras populares. Não sei onde é que isso para. Possivelmente está na mão dos parentes, possivelmente na mão do João José Cosfel. Isso um dia há de aparecer. Mas o amor que ele tinha à juventude, talvez estejam lembrados, mas eu gostava muito de ler um poema exatamente sobre a juventude, um soneto dedicado a jovens poetas, meus amigos. Ainda crente ao descair da idade, quando o coração já mal se escuta, é o quanto vos deve, mocidade, o meu agreste espírito de luta. Não a ceifeira que cegou a herdade da pragana do trigo de voluta, trazes-me fé, renovo, a novidade que a terra há de criar, mãe incorrupta. Primavera no outono destas dores, por baixo vermes, ao de cimo flores, e lá me irei feliz, como se deve. Ergo-me para vós que sois poesia, não me deixem morrer, quero alegria, e ao alto, sol, mais sol na fria neve.
Não lhe faltou o calor da amizade pela vida fora, e a amizade de jovens, precisamente a amizade de jovens. Mas sentiu muito o desterro na própria pátria. E ele disse-o num poema chamado Estepa, e que ele dedicou a Cecília Meirelles. Eu prefiro sempre, quando falo de poetas, deixá-los falar a eles, embora pela minha boca. Ouçam este belíssimo poema, em que estão gerações de maltratados, de deserdados, despezinhados, da história do espírito português no último meio século. Estepa é Cecília Meirelles. Desterro dos desterrados, meu coração é estepa delicada, e meu cabelo neve, sem pátria, minha amada, minha amada. Vou como ovelha tresmalhada que viu o lobo, homem do povo que chora em sua pátria amada. Sem nada, sinto-me velho já do meu cansaço. Sou como o pobre que trabalha a terra com o seu braço. Meu coração é estepa delicada e a minha alma é louca. Ah, o heroísmo de cavar a terra sem o pão nosso cada dia para a boca. Embora sempre fiel a si própria, a poesia de Afonso Duarte enriqueceu-se no contacto com todos os movimentos poéticos que foram nascendo na Coimbra do seu tempo. Mas, simultaneamente, a sua presença de mestre incontestado alimentou nas gerações mais jovens esse amor da poesia que foi nele um permanente timbre de grandeza. Em dois excertos de um seu ensaio ainda inédito, Joaquim Namorado relembra-nos a figura daquilo que um dia escreveu. Morrem como em prisão os roxinóis, de tristes como as tristes violetas, pátria, os últimos heróis, os que morrem por ti, os teus poetas. Uma doença terrível inutilizada os membros inferiores, da mal com a vida por amor das musas. Caminhava aos tropeções, desequilibrado sob as pernas bambas, mas com o tronco erguido, a cabeça levantada, a cara virada ao sol, olhar lá alerta, como um pássaro que vai levantar voo. Morava em plena alta, numa casa antiga da rua Dr. João Jacinto, varanda sobre os campos do Mondego, mapa de terras baixas, alagadas no inverno, cercando a Ilhadeireira, a sua terra natal, chão de camponeses e pescadores, em cujo horizonte se adivinha o mar, a ouvir-se bramindo nas noites de temporal. Todos os dias, depois do almoço, desceu a quebra-costas aos solavancos, procurando num passo o equilíbrio que perdera no passo anterior, mas tão senhor de si, como se de cada lado segurasse a larga asa de um anjo. Às vezes havia mesmo anjo, a rapariga, como ele sempre lhe chamava nas suas várias metamorfoses, com ternura. Ao fundo da ladeira, para ele também mais gostosa de descer que de subir, ofegante, poisava a mão no ombro de um dos seus jovens amigos, mais com jeito de proteger que de amparar-se, pois nunca aceitaria só a ideia que fosse do auxílio das obras de misericórdia. Ao que corria pressuroso, a facilitar-lhe a marcha difícil, segurando uma porta para que ele passasse, apontar uma vez o caminho com a ponta da bengala. À frente, mais vale coice de burro que dentada de cão. A 2 passos dali era o café, e no café, a sua mesa, centro do mundo que foi na Central, no Arcádia, no Nicole e de novo na Central, em torno do qual gravitaram várias gerações de jovens dados às coisas das artes e das letras. Os rapazes da presença, como ele chamava a Régio, Gaspar Simões, Branquinho da Fonseca e Nuno Betancourt, o grupo de manifesto,
já maior e vacinado, Miguel Torga, Albano Nogueira, Paulo Quintela, Martins de Carvalho, e mais tarde os neorrealistas do Novo Cancioneiro, António Ramos de Almeida, Polígo Gomes dos Santos, João José Crisfel, Fernando Namora, Carlos de Oliveira, Arquimedes da Silva Santos e eu. Sentado, com a mão direita apoiada no punho da bengala, tal como o retratou o Arlindo Vicente. A juventude merecia-lhe um carinho especial, uma invencível ternura, que era de leito e mel perante a beleza e a graça femininas. Porque um dia lhe estranhei a desacostumada benevolência a propósito de um poeta medíocre que vinha acompanhado da namorada à conversa de depois do almoço, à hora do café, respondeu-me: não seja tolo, com uma musa daquelas, como pode haver versos maus? Sob o iriçado sarcasmo de que a sua conversa se vestia, a impiedade crua dos seus juízos, o tom cruel dos seus ditos, tornara-se rapidamente sensível, uma imensa ternura pelos outros, uma íntima solidariedade humana. Quando se lhe pedia que à frente da assinatura indicasse a profissão para completar a sua identidade, escrevia invariavelmente poeta com maiúscula. Isso era um desafio às conveniências estabelecidas, aos hábitos anquilosados, às ideias feitas, um modo de mostrar o seu inconformismo, de declarar-se independente, de arredar todo o cálculo de ser igual a si próprio. Num dia em que lhe disse não ser poeta legalmente considerada a profissão, riscou a palavra e escreveu por cima, camponês, acrescentando: também não é profissão, mas ou sou uma coisa ou sou outra. Afonso Duarte morreu em Coimbra em 5 de março de 1958. No modesto cemitério da Ereira onde repousa, ressoam ainda as palavras que escreveu: eu posso lá morrer, terra florida. E a sua presença, mais do que nunca agora, quando a liberdade, a sua liberdade, percorre os campos floridos do Mondego, enche as ruas da Ereira, a lembrança dos velhos, os olhos das crianças, onde começa o futuro que ele nos seus versos antecipou.